Boa tarde a todos, sejam bem-vindos, bem-vindas, né? É bom revê-los novamente, né? Mais um semestre. Essa disciplina agora, ela é um pouquinho mais, né, próxima da minha área do que a de tecnologia de informação e comunicação, apesar de trabalhar bastante com ela. E é uma disciplina que eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque vocês vão conseguir enxergar muita coisa prática do dia a dia e que isso vai servir de grande valia caso vocês forem, né, gerenciar uma fazenda, um empreendimento, né, uma indústria, uma empresa voltada, né, ao âmbito rural ou não, mas que o âmbito rural está mais voltado à formação de vocês, mas pode ser em qualquer área, né? A gente às vezes nunca sabe. A aula de hoje é simplesmente para falar um pouquinho do plano de ensino, né, como que vai ser a disciplina, e principalmente a primeira atividade, tá? Que é um pouco diferente do que a gente trabalhou no semestre passado, porém nada tão complexo, nada tão difícil de fazer, tá? Então, a nossa disciplina nesse semestre, a gente vai falar sobre planejamento agropecuário, tá? Em alguns momentos, vocês vão ver que eu assemelho bastante exemplo com empresa, com indústria, né? É porque quando você fala de planejamento, pode ser familiar, planejamento pessoal, planejamento de empresa, indústria, o conceito é o mesmo, tá? A aplicação é que muda o formato dela, mas o conceito, né, o método, a teoria é a mesma maneira, tá? Não muda muito, e aí eu vou dar alguns exemplos mais voltados, obviamente, para a formação de vocês, para que vocês tentem compreender um pouco melhor, tá? Já falei na aula passada, né, no semestre passado, um pouquinho sobre, né, a minha formação, que é voltada para a área de contabilidade e administração, né, tenho uma experiência de gestão aí dentro da Unemat, né, já comentei com vocês que eu não tenho tanta experiência na área de zootecnia, né, mas eu consigo fazer a aplicação dos conceitos em qualquer uma das áreas de conhecimento, e eu imagino que vocês também, né, vão querer aprofundar os conhecimentos pelo menos nessa parte, nessa área, né, com alguém já com experiência com empreendimento e também com a gestão de maneira geral, tá? Qual que é a ementa e o objetivo dessa nossa disciplina? A ementa tem a ver com elaboração e avaliação técnico-financeira de projetos agropecuários, né? A ementa ela não segue a sequência lógica, né? Ela traz todo o tema. Então, provavelmente ali nas unidades 3 e 4 a gente deve trabalhar com esse tema. Análise da rentabilidade de atividades de fatores que afetam o resultado econômico de empresa rural, né? Então a gente vai ver na unidade 2 e na unidade 4. Comercialização e marketing na unidade 5. Administração de propriedades rurais e gestão de recursos econômicos humanos nas unidades 1 e 3, se eu não me engano, tá? Quanto aos objetivos, né, eu pretendo transmitir uma visão holística sobre planejamento e administração rural, holística no sentido de, né, quem não conhece a palavra holística, né, ou o termo holismo, ele é um termo que procura enxergar todo um contexto e não somente as partes, né, você procura enxergar não só aquilo que você vê, mas aquilo que você também não está vendo, tá? Tentando compreender o que está acontecendo ao seu redor. Contextualizando também a atividade agropecuária como uma atividade econômica, né? Então, também tenho como objetivo possibilitar a utilização de maneira aplicada de algumas ferramentas de gestão de recursos de empresa agropecuária. Duas ferramentas que eu vou trabalhar com vocês de maneira mais prática é o plano de ação e a matriz SWOT, análise SWOT, que corresponde à primeira atividade nossa, tá? Tem como objetivo também dotar os alunos de senso crítico na elaboração e avaliação de projetos agropecuários. Então, eu vou falar um pouquinho, né, sobre alguns tipos de projeto, alguns tipos de financiamento também, né, FCO, Proger, não vou entrar em muito detalhe, porque tem linhas de financiamento que é específico de cada banco, tá? Mas eu vou explicar para vocês por que um banco aprova um projeto e não aprova outro, tá? Ou o que geralmente acontece que um projeto, às vezes, de financiamento é aprovado e outro projeto não, tá?
Isso é interessante, caso vocês tenham, né, ou um dia venham ocupar a gerência da fazenda, ou se tornem donos de uma fazenda, né, geralmente na economia a gente fala que você precisa de a terra, o capital e a mão de obra. Né? A mão de obra, às vezes, é você ou alguém que você vai contratar, a terra é onde você vai explorar, e o capital vai precisar para financiar ali a integração dos outros dois itens. Então, muitas vezes as pessoas têm a mão de obra, mas não tem a terra ou não tem o capital. Tem o capital, mas não tem a terra, não tem a mão de obra. Né? É difícil você encontrar quem detenha os três, né? Os três, o tripé, na verdade, né? Da gestão econômica. Sobre as nossas unidades, né? Então, eu dividi as unidades em 5, tal como também foi no semestre passado, e reorganizei o conteúdo para que ele ficasse de uma maneira mais lógica, uma maneira que você comece do macro para o micro. Tá? Então, na unidade 1, são 2 aulas, tá? Na verdade, são 3 aulas aqui, tá até errado, né? A aula 3, que está na unidade 2, é na unidade 1 aqui. Então, na unidade 1, a gente vai fazer a apresentação da disciplina, vamos falar sobre o conceito e importância do planejamento e sobre os métodos e sistemas de planejamento. Tá? Deixa eu habilitar aqui a caneta. Tá? Essa aula 3 é daqui, tá? É da unidade 1. Na unidade 1, a gente vai falar sobre planejamento estratégico e fatores que influenciam o resultado econômico. Né? Então, o que é planejamento, para que serve, quais são as ferramentas e os métodos de você planejar, né? E o que acontece quando você não planeja, né? E por que algumas pessoas não gostam de planejamento ou fala que não serve para nada, que não adianta nada. Tá? Eu vou explicar isso nessa unidade. Na 2, está em um arquivo só, porém são 2 aulas, eu vou trabalhar em 2 dias, porque volta e meia eu vou ter que estar remetendo o conteúdo. Tá? Eu vou falar sobre os indicadores contábeis e os resultados econômicos. Tá? Nessa unidade 2, eu vou falar um pouquinho sobre balanços financeiros, o que é um indicador, né? Por que a importância de você fazer o registro de receitas e despesas da maneira correta, né? Separar custo de despesa, lucro, tá? Então, isso a gente vai tratar aqui na unidade 2. Na unidade 3, a gente vai tratar sobre gestão de recursos econômicos e humanos. Então, na aula 6, eu vou falar sobre a gestão dos recursos econômicos, né? A tomada de decisão, você tem um dinheiro, você tem investimento, como é que você toma a decisão do que fazer com esse dinheiro, tá? E na aula 7, a questão de gestão de recursos humanos, que é necessário para o planejamento agropecuário. Então, não adianta você ter, né, o capital e a terra se você não tiver pessoas, não tiver gente que saiba tocar ali o empreendimento. Tá? Na unidade 4, a gente vai falar sobre elaboração e avaliação de projetos agropecuários. Né? Então, na aula 8, a elaboração, na aula 9, a avaliação. E na unidade 5, sobre comercialização e marketing, é mais curtinha, né? É específico esse tema. É importante ressaltar, eu só postei até então os materiais das unidades 1 e 2, tá? As unidades 3, 4 e 5, eu ainda estou revendo e estou adaptando o material para o curso de vocês, tá? Então, né, o que eu já postei da unidade 1 e 2 já é bastante coisa. Eu optei por não postar já todo o material agora e fazer uma revisão com mais cautela desse material, tá? Deixa eu aceitar aqui que tem gente pedindo para entrar. Quanto à frequência e as atividades síncronas e assíncronas, né, permanece muito parecido com o do semestre passado, né? Então, não tem cobrança de frequência no ensino remoto, né? Ah, eu perdi a aula, o que eu tenho que fazer? Esperar eu postar a gravação e ir lá e assistir, né? Eu ainda pretendo continuar postando no mesmo dia, né? A gente está gravando à tarde, até à noite eu acho que eu consigo postar, se não, no mais tardar no outro dia, antes do almoço, tá? Não tem cobrança, né, como eu falei, de frequência, faltou, basta só ir lá e assistir de novo, não tem problema nenhum, tá? As aulas vão acontecer no horário marcado, né, às 14 horas de Brasília, com duração média de 1 hora, né, podendo ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Se passar de 1 hora, eu vou dividir em 2 partes, né, para não ficar muito cansativo.
Não é obrigatória a participação nas aulas ao vivo, porém é fortemente recomendado, tá? Por quê? Porque às vezes, eu perdi a aula de terça e quinta-feira da semana, né? Cara, é 2 horas eu falando no ouvido, né? Então é 2 horas ali para pegar de conteúdo, às vezes levantou uma dúvida, você está assistindo uma aula gravada, né? Então, sempre que puder, conseguir aí fazer um esforço, tentar assistir aí ao vivo. E se já tiver uma dúvida, já manda no chat, já abre o microfone aqui para perguntar, tá? A gente vai ter também esse semestre uma única atividade síncrona, né, que é a atividade ao vivo, que exige a presença do aluno no dia e hora marcada, que é a atividade 3, que é a prova, semelhante ao que foi no semestre passado, né? Eu vou colocar 2 datas, dia 14 e 15 de abril, tá? Mais para frente eu combino o horário de cada uma. Uma dessas datas vai ser a prova nesse mesmo horário, à tarde, né? Eu faço uma revisãozinha antes e aplico a prova. E a outra vai ser no período da noite, né? Com uma tentativa por aluno e 1h30, mais ou menos, de prova. Então, falando um pouquinho, né? Eu já expliquei a atividade 3, mas deixa eu começar aqui pela sequência. A atividade 1 é uma atividade de envio de arquivo, tá? No final da aula, eu mostro para vocês o que é a atividade, ela já está até disponível no SIGA, mas eu peço para vocês esperarem um pouco para poder começar a fazer, tá? Ela vai estar disponível, né? Já deixei ela disponível desde ontem para entregar dia 24 de março. Tem tempo suficiente aí para fazer, tá? Não é tão complicado. Essa atividade é em grupo de até 5 alunos. Acho que tem um grupo com 6, porque o primeiro grupo está com 6, porque deu 41 alunos na turma, tá? Os grupos eu já formei, tá? É eu que vou formar os grupos, porque eu preciso que vocês não façam panelinhas, né? Não mantenham os grupos tradicionais. Um dos critérios de avaliação nessa atividade é justamente as habilidades de coordenação e de liderança, tá? Por isso que eu formei os grupos para que vocês aprendam a trabalhar em equipe, tá? E o conteúdo dessa atividade é o conteúdo das unidades 1 e 2. No final da aula de hoje eu demonstro um pouquinho mais ali sobre ela, tá? Mas é bem simples, não tem dor de cabeça, já tem o modelo pronto, vocês vão só pesquisar, tá? Pesquisar e preencher. Na atividade 2, vai ser um questionário, né? Ela vai abrir, o questionário abre no dia seguinte ao encerramento da atividade de envio de arquivo. São 2 tentativas por aluno no questionário. São 10 questões por tentativa, né? Podem não ser as mesmas, e o conteúdo da unidade 1, 2 e 3, tá? E na atividade 3, que é a prova, ela vai ser marcada, né, dia 14 e 15. Uma data vai acontecer às 14 horas, outras às 19h30, horário de Brasília. Né? É nos moldes do questionário, só que com uma tentativa, né, como foi do semestre passado. 10 questões também, só que é o conteúdo de todas as unidades. Pode ser que eu dê uma enxugada aqui, tá? Porque eu estou deixando todas as unidades, mas vamos ver como que a disciplina vai acontecer. Pode ser que eu dê uma enxugada aqui para não ter muita coisa aí para estudar, porque é bastante conteúdo. Tá? Essa aqui é a relação das nossas aulas, tá? Só uma correção também, são todas ao vivo. Essa aqui que está gravada não vai ser gravada, ela vai ser ao vivo também, tá? Na aula 1, que é a aula de hoje, né, apresentação da disciplina. Na aula 2, a gente vai falar sobre conceito e importância do planejamento. Na aula 3, método e sistema de planejamento. Aulas 4 e 5, indicadores contábeis e resultados econômicos. Aula 6, gestão de recurso econômico. A 7, de recursos humanos. A 8, elaboração de projeto agropecuário. A 9, avaliação desse projeto. A 10, comercialização e marketing. E o que será a aula 11, é uma aula de revisão para a prova, um jogo com uma proposta de gamificação do Kahoot, que vai valer ponto bônus para a prova, tá? Mais para frente eu vou explicar para vocês o funcionamento desse jogo, né, como é que ele funciona, já meio que fazendo uma revisão aí para a prova, tá? Quanto ao atendimento, né, e fóruns tira dúvidas, então o atendimento será por SIGA, por e-mail, por WhatsApp, preferencialmente no período noturno, tá? E também após as aulas ao vivo. Tá? Por que eu coloco preferencialmente no período noturno? Porque durante o dia eu sei que a maioria de vocês trabalham, às vezes está sem tempo, eu também, né, trabalho na Pró-Reitoria de Ensino, então às vezes está um pouco corrido. Já comentei com vocês, né, vocês fiquem à vontade para mandar o WhatsApp para mim, né, o número permanece o mesmo.
Porém, durante o dia eu demoro um pouco mais para responder por conta da demanda de serviço, a demanda de mensagem que eu recebo durante o dia. Mas, vou mandar aqui 2 horas da tarde, que aí o professor me esquece, não tem problema. Pode mandar, tá? É que à noite eu costumo responder um pouquinho mais rápido. Algumas dicas, né, eu já falei no semestre passado, mas eu torno a repetir, né, para o estudante do ensino remoto. Então, procurem organizar as aulas e atividades de vocês num calendário ou checklist. Então, peguem aquele calendário que eu postei lá nas notícias da disciplina e façam uso dele, né? Tentem imprimir ou deixar salvo no celular ali para já anotar as datas certinho, para não perder prazo. Façam um contrato com a família de vocês e o trabalho de vocês para que vocês dediquem 1 hora, 2 horas por dia para estudar, né? Então, é importante você ter um horário reservado para estudo. Não deixe para a última hora, né? Existe uma lei chamada Lei de Murphy, que ela diz assim que se algo tem chance de dar errado, muito provavelmente vai dar errado, né? Então, eu vou deixar para enviar o trabalho no último dia. É quando o computador vai estragar, é quando você vai ficar sem internet, é quando vai chegar parente de fora, visita, que você tem que dar atenção, né? É quando, às vezes, você deu um problema no trabalho, vai ter que ficar lá trabalhando até mais tarde, enfim, né? Então, não deixe para a última hora. Se o prazo é dia 20, anota que o prazo é de 18, que se você perder, você sabe que tem aí mais 1 ou 2 dias para entregar, tá? Na dúvida, sempre pergunte, não fica assim no diz que me diz, que pergunte direto para mim, né? Ou para algum outro colega que está mais inteirado e tal, não tem problema de perguntar, tá? Tem professor que às vezes é meio grosseiro, assim, né? Acha que tem pergunta, assim, boba. Para mim, não tem pergunta boba, tá? Para mim, toda pergunta é útil, por mais simples que ela seja, tá? Toda pergunta deve ser respondida, tá? E também organize os materiais de vocês, sempre busque fontes complementares de conhecimento, né? Nunca confie numa única fonte de informação. Divida, né, o tempo das aulas, faça pausa a cada 20 minutos, né, caso você for assistir as aulas gravadas. Então, não, vou assistir as 2 aulas de uma vez aqui, você não vai absorver, vai ficar cansativo, tá? E priorize as coisas, ordenando e fazendo uma coisa de cada vez, evite fazer coisas simultâneas, porque senão às vezes você não faz nenhuma coisa nem outra, tá? O que eu tinha, né, para falar do nosso planejamento é isso. Deixa eu só projetar aqui para vocês a nossa atividade, para que vocês já comecem a se inteirar e já comecem a procurar os grupos, tá? Só projetar aqui. Deixa eu ver se está aparecendo. Tá, já está aparecendo. Deixa eu visualizar aqui com o aluno. Tá? Então, nossa disciplina, aqui em cima tem, né, o cronograma da disciplina, que vocês podem baixar, tá na notícia. As nossas aulas são terças e quintas, porém, tem uma quinta-feira, deixa eu lembrar aqui qual data que é, só confirmar aqui. Tá, dia 1º de maio, tá? Perdão, 1º de abril, tá? Que é 1º de maio não, 1º de abril é uma quinta-feira, eu não marquei aula nessa quinta-feira, à tarde, porque eu sei que algumas pessoas, por questão religiosa, geralmente na quinta-feira à tarde já começa a ter o resguardo religioso, né? Então eu não marquei aula, é a única quinta-feira que a gente não tem aula, tá? Os outros dias, que é o dia 1º de abril, tá? É dia da mentira, mas não é mentira que não vai ter aula, tá? É verdade. Então é a única quinta-feira que a gente não vai ter aula, o restante a gente vai ter, tá? Deixa eu ver aqui. Tá, a tela que eu estava apresentando. Sumiu aqui, peraí. Tá aqui. Então, professor, como é que eu acesso a atividade
Bom, primeiro vamos acessar o grupo, né, para você saber em qual grupo que você está, né? Se você vier aqui ó, no menu do lado esquerdo em alunos, tá? Ver grupo, alunos, ver grupo. Ei, meu Deus, deixa eu visualizar como professor aqui então. Alunos, cadê aqui? O de vocês vai estar um pouquinho diferente, tá? O meu tá gerenciar grupos aqui, mas o de vocês é ver grupos. Ele já deu... Não, não deu. Peraí. Quantos grupos? 8 grupos. Alocar. Pronto. Grupo formado, tá? Esse aqui são os 8 grupos, tá? O primeiro tem 6. Então, grupo 1, tá? Brenda, Wallace, Jeziquel, Wesley, Aline e Natália, tá? Grupo 2, Valdinez, Maida, Kelly, Kézia e Jonas. Grupo 3, Cíntia, Gláucia, Maria Lúcia, Karine, Tainã. Grupo 4, Simone, Wesley, Rodriel, Claudete, Raquel. Grupo 5, Melissa, Welita, Luiz Eduardo, Jaqueline e Eudineia. Grupo 6, Daphne, Poliana, Lorena, Jean e Ana Júlia. Grupo 7, Luiz Eduardo, Márcia, Fabiana, Aricelma e Mila. Grupo 8, Raquel, Sebastião, Marcos Paulo, Paloma e Celiton, tá? Então, deixa eu salvar aqui os grupos. Esses são os grupos. Vocês precisam entrar em contato, né? E o que é atividade, né? Eu já conheci o grupo, o que é atividade, tá? Se eu vim aqui em atividades e tarefas, tá? Atividade, tarefas, tem aqui já disponível a tarefa em grupo. O que é a tarefa? Tá? Os alunos devem procurar a qual grupo pertence, que eu já mostrei aqui para vocês, e definir um líder. Tá? Entre o grupo de vocês vão definir uma pessoa que é líder, que é quem vai fazer o contato mais direto comigo e é quem vai ficar responsável por fazer a divisão de tarefas e o envio do arquivo preenchido. Tá? Então, o líder deve distribuir as tarefas entre os membros do grupo, agendar as reuniões e fazer o envio da planilha preenchida. O grupo deve escolher uma empresa do ramo agropecuário ou uma fazenda, tá? Para fazer o diagnóstico de um planejamento utilizando as ferramentas de planejamento estratégico constante nessa planilha, tá? A data de entrega não pode ser prorrogada, porque senão vai chocar com outras atividades, tá? E as dúvidas devem ser sanadas ao término das aulas ao vivo, tá? Deixa eu ver aqui. Ana, dá só uma atualizada ou sai logo de novo na tela, porque eu não tinha salvo os grupos, agora já salvei, tá? Agora deve mostrar. Então, o que é esse arquivo? O que tem nessa planilha, tá? Eu recomendo só que vocês organizem o grupo e vão dando uma olhada nessa planilha. E defina a empresa, tá? É o que vocês precisam fazer por agora. Não comece já a fazer, preencher, porque parte do que vocês vão fazer e preencher eu vou falar durante as aulas. Eu vou explicar ainda esse conteúdo, tá? É só para vocês irem conhecendo essa planilha, porque ela pode ser útil para vocês, tá? Deixa eu habilitar ela aqui e deixa eu compartilhar a tela dela, tá? Espera aí um pouquinho. Tá, deixa eu só compartilhar aqui agora, uma janela. Essa aqui. Vamos ver se vai aparecer. Isso, tá? Nessa planilha, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 abas na parte de baixo, tá? Essa planilha é assim, toda vez que vocês forem fazer um planejamento de alguma empresa, de alguém, de uma fazenda, da casa de vocês, né, da família, de um planejamento pessoal, tá? Você precisa se planejar, né? Para você se planejar, você tem que saber, basicamente, duas coisas, né? Aonde você quer chegar, né? E como você quer chegar, como você quer alcançar esse objetivo. Então, nessa planilha, dessas 5 abas, dessas 6 abas aqui, tá?
Só tem uma que não é para preencher, que é um exemplo, tá? Que é essa que está escrito AE, exemplo aqui, tá? Mas deixa eu mostrar aqui uma por uma na sequência para ficar mais fácil. Na primeira planilha, vocês vão fazer, né, vão seguir a sequência aqui, tá? Comece descrevendo um pouco do seu negócio, lembre-se da natureza do seu negócio, a que ele se destina, faça uma breve descrição do seu negócio atualmente no espaço a seguir, tá? Então, vocês vão definir uma fazenda, vocês podem preferencialmente escolher um local, já que exista, obviamente, né, que alguém do grupo trabalhe, ou seja gerente, né, ou conheça para falar desse negócio, tá? Então, vamos supor que né, a Daphne aqui tem uma fazenda, e a Daphne quer falar sobre a fazenda dela, tá? Então, ela vai falar aqui um pouco sobre a fazenda, como que é, né, se é focado em tipo né, se é pecuária, se é agricultura, né, que vai esmiuçar bem aqui e o que é o propósito dessa fazenda, tá? No segundo passo, tá, vocês vão dar uma olhadinha para o mercado, vão dar uma olhadinha para os outros concorrentes, e vocês vão fazer uma listagem do que o seu concorrente, ou o que uma fazenda, que às vezes as fazendas não são concorrentes entre si, elas até se ajudam. Mas o que uma fazenda, que às vezes não é seu concorrente, mas é um espelho para você, é um exemplo para você, o que ela faz diferente que você não faz hoje, né? Então vocês vão anotar aqui, por exemplo, né, o que o seu concorrente faz, ou o que essa fazenda modelo faz, né, que é exemplo para você, e o que o mercado está exigindo, né, o que o mercado de fato quer, né? E aí, no passo 3, vocês vão fazer aqui um cruzamento entre as respostas, né, para identificar as oportunidades. Então, vocês vão colocar aqui alguns pontos de atenção e por que esses pontos precisam de atenção, tá? Por exemplo, é uma criação, é uma pecuária, né? O mercado, por conta da pandemia e do auxílio emergencial, tem feito com que as pessoas aumentassem o consumo de carne. O fato do dólar estar elevado faz com que o produtor opte por exportar essa carne, né, ou frigorífico, né, opte por exportar do que vender no mercado interno, então o preço está caro, né? Então vocês vão anotando certinho, ponto a ponto do negócio aqui, tá? E é isso dessa planilha. Na segunda planilha, tá? Ela é uma planilha que trabalha com os objetivos e metas, tá? Então nessa planilha, deixa eu ampliar aqui mais um pouquinho, vocês vão fazer o diagnóstico, né, de algumas situações que precisam mudar, as situações de como causar mudança, como fazer a mudança, para que fazer a mudança, tá? Qual é o investimento necessário, aproximado para essa mudança, e qual é o ganho com esse investimento. Lembrando que vocês não precisam escrever necessariamente aqui dentro, vocês podem escrever nesses post-its aqui, colocando, né, o que precisa mudar, né? Eu tenho duas coisas aqui para mudar, né? Então, digita, clica e arrasta aqui. Por que eu preciso mudar, né? O que eu quero com essa mudança? Então, eu vou colocando aqui, né? E aí vocês vão fazendo, né, a inserção dos post-its, ou se não quiser usar o post-it aqui, quiser escrever, fica à vontade também, mas o post-it fica legal, fica bem bacana, tá? Na terceira planilha, vocês vão fazer como se fosse um plano de ação de curto e médio prazo, tá? Vão colocar o nome de quem elaborou, dos integrantes do grupo, uma data, atualização não, porque é uma entrega só que vocês vão fazer, tá? Então aqui vocês vão preencher, eu identifiquei que na fazenda tem alguns pontos aí a serem melhorados, né? Eu identifiquei que na fazenda tem vários pontos aí que precisam, o acesso à estrada é ruim, a terra talvez não é tão boa, não tem água, ou a água é escassa, né? Então vocês vão colocando certinho aqui o que precisa, né? Para que serve um plano de ação? Eu vou falar isso em algumas aulas, mas já adiantando aqui. O plano de ação é algo que você define de maneira concreta, ou você responde algumas perguntas de maneira concreta, para saber objetivamente o que precisa ser feito, né? E como que isso vai ser feito, quem que vai fazer, quando que vai fazer, como, quanto vai gastar, qual é o ganho, e o status aqui, né, é se foi concluído, está em andamento ou não iniciou, tá?
Basicamente é só isso. Aqui tem, tá, a aprendizagem estratégica, né? Que é essa aprendizagem estratégica? Tá? Aqui tem, tem ela para preencher e tem um exemplo aqui do lado, né? Que tem alguns modelos, né? Por exemplo, o planejado, né? É que o faturamento e a satisfação do cliente final aumente. O planejado é que a percepção por parte dos clientes de um ganho do produto melhorou, né? As estratégias de como fazer e as estratégias realizadas, né? O que aconteceu que deu certo ou deu errado, tá? Aqui no final, né, na parte de baixo, né, se está planejando, o porquê das estratégias não realizadas e as estratégias realizadas. Tá? Por fim, é onde a gente quer chegar, tudo isso é para chegar aqui, nesse quadro que é da análise SWOT, que eu vou falar sobre essa análise também, tá? Isso aqui é um quadro resumo, em que você vai fazer, com base nesse planejamento, análise das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, tá? Ou forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, tá? A gente vai ter uma aula dedicada só para falar disso também, tá? De maneira que vocês tentem compreender ao máximo, né, a essência do planejamento. Então, nossa, professor, isso é muito difícil? Não é difícil, por isso que eu peço para vocês escolherem uma empresa que já existe, porque com base nessa empresa vocês conseguem fazer um diagnóstico, tá? Professor, aonde que eu vou usar isso na minha vida? Né? Para que eu vou usar isso aqui, tá? Uma consultoria hoje, para vocês terem uma noção, que isso aqui é um trabalho de consultoria, tá? Uma consultoria hoje, um administrador, um contador, ou um zootecnista, né, já que é uma consultoria especializada, ela gira em torno de mais ou menos R$100 a hora técnica de trabalho, tá? Uma consultoria dessa leva em média 30 horas, 20, 30, 40 horas, dependendo do tamanho da empresa e da complexidade desse levantamento, tá? Então a gente está falando aí de um trabalho de 3, 4, 5 mil reais, tá? Dependendo aí do tamanho da empresa, da quantidade de horas. E eu coloquei em grupo justamente para que vocês consigam discutir e fazer da melhor maneira possível, tá? Não precisa todo mundo enviar, somente o líder faz o envio, tá? E eu peço para que vocês já acessem essa planilha para ir conhecendo, tá? Professor, eu estou com dúvida aqui, onde que preenche isso, né? O que eu preencho, o que eu coloco nisso? Isso aí vocês podem me mandar, tá? Eu só aconselho que, assim, daquela aba ou daquela planilha, façam uma lista de perguntas, para não ficar toda hora perguntando, né? Pergunta, avança um pouco, surge outra dúvida, avança um pouco, surge outra dúvida. Eu já acho melhor fazer uma lista geral e perguntar, tá? Não precisa ser muitos itens, pode ser de maneira simples, tá? Pode ser uma empresa do ramo agropecuário, pode ser uma fazenda, um sítio, tá? Pode ser Eu só peço que seja um empreendimento que já existe e que, se possível, seja de alguém que já trabalhe, que conheça, para que vocês não percam tempo buscando, tentando conhecer sobre o local, sobre essa questão, tá? Essa atividade, ela tem um grauzinho de complexidade um pouco mais elevado, porém, tá, eu acho que vai ser a atividade mais difícil, acho que até mais difícil do que a própria prova na nossa disciplina, tá? Mas vocês vão dar conta, não é tão difícil. Nessa última aba aqui, que é da matriz SWOT, tá? Você identificou, por exemplo, uma vantagem competitiva dessa fazenda, né? Ela tem muita área de pasto livre, tá? É uma força dela. Você escreve aqui embaixo, aqui em cima, ele já aparece no quadro, tá? Tem uma ameaça, né? Eu identifiquei uma ameaça dessa empresa. Opa, o dólar alto pode prejudicar as vendas, né? Pronto. Eu venho aqui, ele já vai aparecer no quadrinho aqui em cima, tá? Só para vocês irem conhecendo, já terem acesso à planilha, e caso tenha alguma dúvida aí, entra em contato comigo, tá?
Basicamente vai ser essa nossa disciplina. Quando chegar mais próximo das outras atividades eu falo também, né? De início agora é vocês formarem já um grupo eu recomendo, né? Um grupo de WhatsApp do grupo que vocês estão e já definir os líderes e já definir aí algumas estratégias para começar, tá? A parte inicial, acho que vocês já dão conta de preencher a primeira planilha, tá? Só que não preencham mais do que isso, porque vocês vão conhecer durante as aulas como que preenche o restante e no final das próximas aulas eu vou também perguntando o que tem de dúvida, né? Se vocês já estão com alguma dúvida ou alguma outra questão, tá? Ana Júlia, conseguiu acessar agora? Beleza, tá? No mais, então, é isso, pessoal. Tá? Sejam bem-vindos, então, né, novamente. E qualquer dúvida, a gente está aí à disposição, tá? Para auxiliar vocês nessa caminhada. Tenho certeza que vocês vão sair com a cabeça muito transformada, bem diferente do que vocês entraram na disciplina. Joia? Um abraço e até a próxima quinta-feira com a aula 2 nossa. Tá? Tchau, tchau.